todos nós que aqui nos encontramos novamente, para que nós possamos refletir em conjunto a respeito das lições do Evangelho de Jesus. Quando eu fui inquirida sobre qual seria o tema da minha exposição para essa noite, isso já faz mais ou menos há quase um mês atrás, eu pensei bastante antes de responder, para que nosso nome fosse colocado lá no gráfico lá das exposições, e eu pensei, então, como ficar receptivo à cura espiritual? Uma vez que nós nos aprontávamos para iniciar o Outubro Rosa e já entraríamos no mês de novembro com o Outubro Azul. E nós sabemos o que essas cores representam para nós em nossas vidas. E como nós costumamos falar, nada é por acaso, tudo tem uma previsão já do plano espiritual. Esse tema, ele não está intimamente ligado ao Evangelho, não está contido nos capítulos do Evangelho, nem do Livro dos Espíritos. Porém, esse capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, ele vai falar diretamente a respeito dessa questão de como ficar receptivo à cura espiritual. E como eu disse, nada é por acaso. Para nossa surpresa, então isso ficou estabelecido já há um mês atrás. Para nossa surpresa, no último domingo nós tivemos uma exposição maravilhosa do nosso irmão Edivaldo, que falou, o tema foi Com Jesus dói menos. E para nossa surpresa, esse tema se referia exatamente ao capítulo 5º do Evangelho. E ontem, no nosso estudo do tema, o estudo avançado da doutrina espírita, veio justamente calhar com todas essas questões que serão abordadas nessa noite, a respeito das curas de Jesus, e como nós devemos ficar receptivos, então, a essa cura espiritual. Então, como nada por acaso, meus irmãos, com certeza, esse capítulo 5º do Evangelho das curas espirituais era justamente aquilo que todos nós estávamos precisando para estudar mais, nos aprofundarmos mais e acompanhar, então, essa exposição dessa noite. Nós nos consideramos pessoas saudáveis? Todos nós nos consideramos pessoas saudáveis? O que vem a ser uma pessoa saudável? A pessoa saudável está intimamente ligada com o termo saúde. Para nós nos acharmos uma pessoa saudável, nós acharmos que nós temos uma saúde completa, é necessário que nós estejamos totalmente preenchidos, totalmente dentro de um equilíbrio psíquico, social, ecológico, espiritual e emocional. Ou seja, nós, como seres humanos, para termos uma saúde perfeita, nós temos que estar com o nosso corpo, mente e espírito em perfeitas condições e funcionando tudo, como se diz, às mil maravilhas. O corpo humano, para nós, então, ele pode ser considerado, pela complexidade de todas as suas funções orgânicas e pela finalidade que se destina ao nosso corpo humano, como uma máquina mais perfeita que nós podemos ter notícia, que nós temos conhecimento. Se nós formos parar para pensar a respeito de toda a nossa organização física, nós vamos ficar abismados. Nós vamos ficar encantados com o funcionamento do nosso corpo físico. E no projeto Manuel Filomeno de Miranda, no livro Passes, Terapia pelos Passes, ele nos diz o seguinte, me permitam ler aqui porque é muito bonito o que esse projeto nos coloca a respeito da complexidade desse corpo humano. Vem a ser quase um texto poético
a respeito de todo esse funcionamento organizacional. O corpo humano, analisando no contexto da escala evolutiva do reino animal, nós vamos observá-lo no ápice da criação. No plano terrestre, por ser ele o veículo de manifestação da máxima inteligência divina, através do nosso cérebro e o pleno amor simbolicamente expresso através do nosso coração. O que não se pode esquecer é que tanto a sua concepção como o seu aperfeiçoamento funcional, estético, eles obedecem a um planejamento superior que, em última análise, ele vem proporcionar a todos nós uma magnífica, uma esplendorosa oportunidade de evolução do nosso espírito no planeta Terra. Então, nós não podemos perder essa chance. Não podemos deixar para depois de aproveitarmos toda essa estrutura que Deus nos deu, nos concedeu, para que nós possamos evoluir no planeta Terra. E especificamente nesse momento aqui nós nos encontramos. E assim, todos nós, todas as pessoas, buscam a perfeita saúde através dessa engrenagem maravilhosa e perfeita da criação. Então, geralmente, quando as pessoas elas procuram um tratamento espiritual aqui na casa espírita ou em qualquer outra instituição espírita, ela já está fazendo algum tipo de recuperação da sua saúde por estar procurando já uma terapia anterior, uma terapia alternativa, através dos médicos convencionais ou ainda de qualquer outro tratamento naturalista. E uma grande maioria das pessoas, eles só procuram a casa espírita porque não estão conseguindo um resultado satisfatório nessa terapia que estão fazendo, ou da forma convencional, médica ou qualquer outra terapia, ou porque a situação já chegou num patamar desesperador e muitas vezes já não estão conseguindo mais a sobrevida, não tem mais nenhuma expectativa de cura. E as pessoas que procuram os centros espíritas, a sua grande maioria, buscam, além da cura física, a vital, a emocional, a psíquico e espiritual, mas também aqueles conflitos nossos diários, da nossa vivência do cotidiano, em que muitas vezes nós nos vemos num imenso emaranhado, não sabemos como resolver essas questões, ou em casa, com parente, com filho, com marido, com esposa, no nosso trabalho, eles questões das nossas vidas. E assim, quando chegam à casa espírita, essas pessoas que buscam esse socorro, já estão portando nesse momento uma atitude altamente positiva, pelo simples fato de eu vou procurar ajuda, eu estou precisando de ajuda, ou vem por essa pessoa por si só, ou vem em busca de ajuda para qualquer um dos familiares. O processo de cura comporta basicamente em 3 etapas. A primeira etapa, e talvez colocaria aqui como a mais importante de todas, é a renovação mental do doente. Então, se for, no caso, uma criança que esteja doente, né, é necessário que os pais mantenham uma atitude de renovação, uma atitude proativa, para que o filho venha receber os benefícios que vem procurar na casa espírita. A segunda etapa é a aplicação dos recursos terapêuticos que a casa espírita oferece a todas as pessoas que vêm em busca, no intuito de eliminar
essas doenças, de eliminar o processo obsessivo, de procurar uma estabilidade física e emocional. Tem um livro muito interessante que se chama Medicina e Mediunidade, que é do Dr. Vitor Ronaldo Costa, e ele nos diz o seguinte: o que se entende por terapia espírita? Então, ele coloca de uma maneira muito simples para que a gente possa entender que a terapia espírita, nós entendemos o conjunto de procedimentos doutrinários que englobam desde caso a pessoa tenha necessidade, os casos de desobsessão, as orientações psicopedagógicas que são indicadas na casa espírita, e a busca do seu bem-estar espiritual, emocional e orgânico. Então, como que nós vamos iniciar um tratamento na casa espírita? Habitualmente as pessoas interessadas, então eu quero aqui focar bem o título: como ficar receptivo à cura espiritual. Então, habitualmente as pessoas que vêm em busca de uma ajuda, de um socorro para um problema que estejam passando, especificamente de ordem espiritual, as pessoas são encaminhadas para o atendimento fraterno, que todos nós sabemos, né, da casa espírita, que tem à disposição de todos que necessitam, nas quartas-feiras, a partir das 19 às 20 horas. Então, só a partir daí, após a pessoa receber todas as informações necessárias, todos os esclarecimentos necessários, será estabelecido, então, algum tipo de tratamento espiritual indicado para aquela pessoa. O tratamento básico prescrito pela casa espírita são os passes, né? A doutrinação evangélica, a doutrinação espírita, a água fluidificada, a leitura do evangelho e a solicitação na moderação de alguns hábitos, como, por exemplo, abster-se da ingestão de álcool, do tabaco, mais especificamente. Outra recomendação também, quando a pessoa recorre a esse atendimento fraterno, é a mentalização dos benfeitores espirituais, os socorristas, médicos e enfermeiros do plano espiritual, e no nosso caso, da nossa casa espírita, o nosso mentor espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes. E como não poderíamos deixar a nossa oração ao nosso médico maior, Jesus, que nós temos por guia e nós temos por o maior recurso de uma terapia de cura espiritual. Mas, dentro da casa espírita, quando a pessoa vai em busca desse tratamento, o que é mais importante dentro da casa espírita? O estado espiritual do doente que merece maior atenção por parte de todos nós trabalhadores aqui da casa. Pois é nele que se deve procurar a doença e não no corpo físico, uma vez que conhecemos a influência que o espírito exerce sobre a matéria. Por que isso? Porque nós não estamos aqui nesse momento único aqui na Terra. Nós viemos de tantas outras encarnações, de tantas outras experiências, de tantas outras coisas que nós estamos trazendo ao longo das nossas existências e que muitas vezes são problemas que vão se acumulando através do tempo. Então, o espírito deseja alguma coisa, ou ele deseja o restabelecimento da sua saúde, ou ele deseja permanecer na mesma, não evoluir, não sair desse marasmo. O perispírito recebe essa ordem para enviar ao corpo físico. Então, o corpo físico vai receber todas as emanações que esse
Espírito está nos mandando através do perispírito, que vai chegar até nós, até o nosso corpo físico, de alguma maneira. Se nós não formos vigilantes em outras encarnações, se nós não cuidamos do nosso corpo como nós deveríamos tê-lo feito, se nós deixamos de fazer qualquer coisa, nós fomos orgulhosos, nós fomos rudes, enfim, uma série de coisas que vêm atingir o nosso corpo físico, talvez hoje nós estejamos sendo atingidos no nosso corpo físico por essas mazelas espirituais. Então é assim que funciona. Então, nós não podemos querer chegar à casa espírita como se nós chegássemos aqui e recebêssemos uma transfusão de sangue, nós recebêssemos uma injeção na veia e nós saíssemos daqui belos e faceiros. Não é assim que funciona. Devido a essa carga espiritual que nós já trazemos de tanto tempo, então é um processo gradativo, é um processo lento, é um processo de busca interior nossa, porque nós sabemos que nós somos espíritos em evolução e como tal nós precisamos desse processo de evolução paulatinamente. Então é essa transfusão de sangue que nós vamos fazer no nosso espírito de maneira lenta, através do entendimento, através da nossa modificação interior, da nossa busca da nossa melhoria espiritual. Aí o corpo vai se sentir legal. Aí o corpo vai começar a responder também de forma positiva, porque o meu espírito está recebendo aquela luz, eu estou deixando o meu espírito receber aquela informação, aquela luz, aquele tratamento tão esperado. A vivência doutrinária, a título de tratamento espiritual, ela traz incontáveis benefícios a todos nós, que buscam o reequilíbrio, e a proposta espírita, através das várias leituras, através das várias informações, elucida convenientemente essa dinâmica desse processo, dessa busca, dessa melhoria espiritual. Embora nós já tenhamos feito, especialmente quando a gente presta o atendimento espiritual na casa, nós sempre deixamos claro da importância de nós assistirmos um trabalho doutrinário, como esse que nós estamos agora nesse momento aqui participando. Então, é interessante, eu vou explicar mais detalhadamente como é que funciona esse momento em que nós aqui estamos nesse momento e como se desenvolve essa reunião no plano espiritual. Médiuns que têm o poder da vidência poderiam perfeitamente nos explicar como essa reunião aqui nesse momento funciona. Então, no decorrer da exposição doutrinária, é um momento, talvez aquele mais importante, talvez aquele momento realmente da cura espiritual em que nós viemos aqui buscar. Porque a atenção concentra-se na temática do expositor do dia. E é nesse momento que nós nos permitimos uma elevação mental maior. Nós nos desvinculamos de todos os nossos problemas materiais. Nós deixamos de lado por meia hora aqueles problemas que nos afligem, porque nós estamos aqui interligados, todos nós, em pensamento. E é nesse momento em que nós favorecemos aqui para que os nossos benfeitores espirituais, os nossos amigos que estão aqui, que já prepararam esse ambiente para receber todos nós, eles vêm recolher o maior número possível de espíritos enfermos, de espíritos que ainda estagiam no erro e que de uma forma ou outra vêm nos causar uma perturbação, um aborrecimento, um atrapalho,
Porque muitas vezes nós próprios facilitamos essa comunicação mental e deixamos que esses espíritos se cheguem até nós. Então esse é um momento riquíssimo, meus irmãos. Esse é o momento maior que Jesus nos proporciona para que os nossos pensamentos estejam nesse momento interligados e quem sabe sair daqui curados de todas as suas mazelas. Porque nós estamos favorecendo para que isso aconteça nesse momento. Após isso, nós vamos sentir uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade, um bem-estar que nós vamos sentir causados por esse ambiente, onde esses benfeitores espirituais estão agindo em favor de todos vocês aqui. E os mentores espirituais, naturalmente, eles vão estender a sua ação fluídica e benéfica a todas as pessoas receptivas. Por isso é importante o nosso pensamento. Por isso é importante a nossa mudança mental no bem, a nossa mudança mental e nós querermos realmente sermos curados. A doutrina espírita não está aqui fazendo proselitismo, angariando adeptos para que o nosso salão esteja cheio, irmãos. Não, em absoluto. É nós estarmos aqui em conjunto buscando a nossa melhoria espiritual. E que essa melhoria espiritual vai depender de cada um de nós e de todos nós aqui reunidos. E ao término de cada palestra, as pessoas então serão convidadas a adentrar na Câmara de Paz, onde as pessoas já estarão com meio caminho andado para esse tratamento espiritual, que já foi retirado, já foi colhido daqui de cada um a necessidade de cada pessoa ao chegar lá na sala do passe. A espiritualidade já está programando o seu tratamento, já vai estar facilitando o tratamento que será endereçado a cada um. Esse processo é completado então com a água magnetizada, onde os médicos e enfermeiros do plano espiritual estarão ali também, depositando nessas águas todo o medicamento necessário para que cada um dos irmãos que trouxe a sua garrafinha de água continuar o seu tratamento em casa, acreditando que é uma extensão do plano espiritual que eu estou levando para dentro do meu lar. E o bem que a ingestão dessa água, completada com as terapias já aqui mencionadas, vão ocasionar a cada um dos irmãos. E é bem verdade, meus irmãos, que só essa terapia não é suficiente. Porque requer principalmente as transformações individuais de cada um de nós. Porém, de posse das orientações recebidas nessa casa espírita, nós vamos observando que cada um de nós, pouco a pouco, começa a sentir-se estimulado a colocar em prática todos os valores evangélicos. E algumas recomendações são muito importantes para facilitar a obtenção da cura. A reforma íntima, como já falei, a leitura de caráter espiritual, os entretenimentos sadios, a manutenção adequada da atitude que Jesus denominou de orai e vigiai, praticar por vezes o silêncio e a prece interior e ter moderação em tudo que fizer. Então as pessoas às vezes perguntam, mas espírita não pode sair, espírita não pode ir almoçar fora, não pode ir dançar no baile? Pode tudo, né? Mas nós temos que ter aquele comportamento, nós temos que ter moderação em tudo aquilo que nós vamos fazer,
E aos poucos também nós vamos percebendo que determinados ambientes já não condizem mais com a nossa maneira de pensar. Já não nos favorecem, já não nos faz bem. Antes eu ia em determinado lugar, agora eu chego lá, já fica tudo meio esquisito, não me sinto bem, né? E a pessoa acaba sabendo, na verdade, aquilo que faz bem ou não. Durante muito tempo nós tivemos prisioneiros dos hábitos infelizes e viciações nas nossas N encarnações, né? Antes do entendimento espírita surgir na nossa vida. E isso nos faz refletir o quanto é importante nós investirmos na aquisição dos valores morais e combater o mal dentro de cada um de nós, meus irmãos. Além dessas recomendações, outras virtudes nós podemos cultivar. Não é fácil nós cultivarmos as virtudes. Por isso essa transformação nossa deve ser paulatinamente realizada, com consciência, com amor, como a humildade. De forma prática, como que nós vamos ser humildes? É muito fácil, nesse momento aqui em que todos nós nos encontramos, pessoas diferentes nos gostos, né? Pessoas diferentes na forma de pensar, diferentes nas suas condições sociais, mas todos nós estamos aqui por algum motivo. E na maioria de nós estamos aqui por causa do sofrimento. E é isso que nos faz humildes. É nós nos olharmos, nós sabemos que o irmão que está sentado do meu lado precisa tanto quanto eu. Então, essa atitude da humildade, de eu me colocar ao lado do outro, sabendo que ele também necessita quanto eu, é um grande passo para nós adquirirmos a cura. A compreensão, meus irmãos, vem antes do perdão. Nós compreendermos faz com que nós entendamos a nós próprios inicialmente, para nós podermos entender o outro, as suas dificuldades, aquilo que a pessoa não consegue realizar naquele momento. Como que eu vou exigir do outro se eu não sou capaz de realizar isso ou aquilo? Então a compreensão é um fator preponderante também para nós recebermos a cura espiritual. Jesus falou exaustivamente a respeito do perdão. O perdão incondicional que deve estar impregnado dentro do nosso coração, do nosso sentimento. É a mola mestra, é a mola maior, o perdão, para que nós possamos também estarmos receptivos à cura espiritual. Mas eu pergunto, como que um doente pode praticar a caridade se a caridade é uma das virtudes que vai fazer com que eu venha a receber a cura espiritual? É muito fácil, meus irmãos. A partir do instante em que eu adentro a casa espírita, eu me coloco silenciosamente sentada na cadeira e eu vou orar por aqueles que estão em tratamento na casa espírita, que também estão buscando a sua melhoria espiritual, e que agindo assim nós estaremos promovendo a desativação de sofrimentos e patologias equivocadamente nutridas pelo nosso espírito. E sobre o amor, sobre o amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, afirma que ele é o maior mandamento. E Jesus nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O amor transforma, o amor cura, o amor salva, é o maior poder do universo. E esse tema que foi buscado, né, nesses
nesse mês agora, é o momento, esse amor incondicional de que Jesus fala, de nós pedirmos em benefício de todos aqueles nossos irmãos que estão em tratamento contra o câncer, por todas aquelas mulheres que passaram pelo câncer de mama e outro tipo de câncer, que a gente lembrou tanto no mês de outubro. O mês de novembro, né, aos homens agora, o combate ao câncer juvenil. Quantas crianças em tratamento que a gente não sabe, e essa oportunidade de nós colocarmos esse nosso amor, de nós praticarmos a caridade pedindo em benefício de todos esses nossos irmãos que se encontram em todo o mundo passando por esse momento de dificuldade. É uma oportunidade que Deus nos concede, e dessa maneira nós também estaremos favorecendo a nossa cura, o nosso entendimento espiritual. Jesus disse: tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, que aí nós seríamos capazes de remover as doenças, as nossas dificuldades e tudo aquilo que nos parece no momento impossível de nós realizarmos. A nossa fé é capaz de transportar montanhas. E a gratidão, meus irmãos, é uma condição indispensável para o processo não só de cura espiritual, mas de toda a trajetória evolutiva de nós, seres espirituais em evolução. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus diariamente, a todas as coisas, a toda a natureza. Vamos agradecer por a nossa vida, pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse momento, nesse planeta de provas e expiações, tendo mais uma oportunidade que Deus está nos dando nesse momento, de nós buscarmos a nossa cura espiritual, a nossa cura interior, rogando para que Deus abençoe essa nossa busca espiritual e o trabalho de cura, meus irmãos, que está dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, agora e sempre, e que assim seja.